Olá, amigos zumbideiros. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou de volta para encerrar aquele assunto sobre o problema da minha surdez repentina e esse tufão que virou meu zumbido no ouvido esquerdo. Vocês já acompanharam os 3 capítulos anteriores e hoje eu vou terminar essa história. Vamos lá? Então, amigos, antes de tudo, vamos lembrar aqui de dar um like. Dê um like já, tá? Tudo bem, se você não gostar até o final, você dá um dislike ou tira o like. E procure interagir. Pode fazer perguntas, eu tenho respondido todas as perguntas. Ok, pessoal? E quem não está inscrito, inscreva-se no canal. Estou de volta, eu acho que o último vídeo meu faz já um mês. Por que eu demorei, né? Eu, na verdade, além de estar bem ocupado, e ter outros problemas pessoais, família, essas coisas, eu estava esperando para poder trazer para vocês boas notícias. Mas infelizmente, passado aí, pelo menos nos 2 meses quando o problema surgiu, eu não tenho boas notícias. Eu fiz audiometria, fiz a lavagem do meu ouvido, retirei a cera que realmente tinha acumulado. Aí eu fiz a audiometria, conforme solicitado pelo médico. Vou mostrar para vocês como ficou, né? Minha audiometria anterior eu tinha feito na loja do aparelho. Então eu não tenho registro, vamos dizer assim, um laudo corretinho dela. Mas antes dessa, eu fiz em 2019 a última audiometria. Então já vão 2 anos e ela estava assim. Vocês podem ver que eu tinha perdas nos agudos, né? A partir de 2, 3 mil começa a cair até 8 mil. Depois que eu fiz na loja audiometria, 8 mil já estava realmente caindo muito. E agora ficou assim. De repente, os graves também caíram. Tudo caiu. E eu fiquei virtualmente surdo. Por que virtualmente surdo desse ouvido? Porque também no resultado da audiometria, o teste, se a gente compreende palavras, sílabas, deu que eu não estou entendendo patavinas. E é real. Realmente foi bem difícil para mim, para eu entender as palavras da fonoaudióloga quando ela estava fazendo o teste. Ela fez uma impedância também para ver se o tímpano tinha sido atingido de alguma forma pela otite externa que eu tive. Mas não, ela me disse mesmo no dia que eu fui fazer a audiometria, que já faz um mês, que infelizmente de um lado, né? Quer dizer, o tímpano estava intacto. Não perfurou, não estava doente, inflamado, nada. Mas é infelizmente porque quando o tímpano está com problema, o tímpano sarando, a audição melhora. Então ela chegou à conclusão que a perda que eu tenho é uma perda neurosensorial, que muito, muito raramente é revertida. É claro que existem alguns casos excepcionais de uma perda súbita, né? Uma pessoa tem um choque, ou até nem sabe muito bem o motivo, a pessoa perde a audição repentinamente, às vezes fica completamente surdo, e depois volta.
Mas essas perdas súbitas são nos dois ouvidos, né? A pessoa fica surda mesmo. O meu é bem característico, é o ouvido esquerdo, ouvido que eu sempre tive um zumbido. Sempre não, né? Desde quando eu realmente comecei a perceber, há 3 anos atrás, tive um zumbi. Vai para 4 agora, né? Quando no comecinho era leve e tudo, acho que agora em novembro deve estar, outubro por aí, deve estar fazendo 4 anos. Depois de uns 8 meses é que houve a explosão mesmo. Então faz mais de 3 anos que realmente o zumbido passou a me incomodar. Desde que isso aconteceu, sempre essa perda de audição vinha com aumento do zumbido. Na verdade, eu percebia primeiro o aumento súbito de zumbido. Vamos dizer assim, desde que realmente incomodou, passou a incomodar, eu acho que de 4 em 4, 5 em 5 meses, o meu zumbido piorava e minha perda auditiva. Daí eu percebia que realmente eu tinha sofrido uma perda auditiva. Então, muito característico o meu caso, né, de que a perda auditiva está causando o zumbido e está agravando esse meu zumbido. E agora, um dia eu estava trabalhando, eu percebi que eu fui abaixar para pegar alguma coisa no chão e eu percebi que eu senti que o zumbido aumentou na hora. Nessa de eu abaixar já aumentou o zumbido. E aí depois eu tapei meu ouvido direito, percebi que eu estava quase surdo mesmo com o aparelho que está aqui. Eu estava quase surdo do ouvido esquerdo. Então, agora que eu tapei, por exemplo, o meu ouvido direito, eu ouço como se eu tivesse tapado os dois, né? Mesmo estando com o aparelho aqui. Então, eu levei o meu exame no médico, né, minha audiometria no médico, com a esperança de que ele fosse dizer que para eu ficar tranquilo que era um problema no tímpano. Ele deu uma olhada dentro do ouvido, né, com o otoscópio e falou que infelizmente não, que estava tudo intacto, meu tímpano, estava tudo em ordem, meu ouvido já não tinha problema de otite, nada. Que realmente a minha perda auditiva é neurosensorial, ou seja, irreversível. Uma coisa impactante, chato, muito chato. Eu sou um cara que, por exemplo, gosta muito de música e eu tenho agora que aprender a ouvir música de uma forma diferente. Mas eu fazia questão de ouvir o estéreo, né? Por exemplo, uma bateria mais do lado esquerdo do que do direito, ou a voz pulando de um lado para o outro. Eu vou ter que procurar perceber isso praticamente só com um ouvido. E porque vocês vejam que essa perda que eu tive foi bem grave. O laudo da audiometria deu perda severa no ouvido esquerdo. Boa notícia é que meu ouvido direito está preservado. Mas eu já percebo um zumbidinho ali. Começando não, já tinha, né? Eu na verdade sentia já num silêncio absoluto. Como eu sentia esse no silêncio também, eu sentia um zumbidinho lá embaixo, já há muito tempo. E agora está um pouco maior. Espero não perder também nesse a audição. Conversando com esse médico, que deve ter sido o 8º médico que eu vou, otorrino, ele disse... Eu fui em tantos médicos por vários motivos, que muitos não é porque eu não gostei do médico ou coisa assim.
mas muitos porque eu troquei de plano, o médico deixou de atender, teve várias coisas. Mas esse pelo menos foi bem sincero e ele até disse que realmente ele, com, sei lá, 30 anos de profissão, e ele viu muitas promessas de cura, mas que o melhor mesmo, por causa do zumbido do meu tipo, né, com a perda auditiva, por causa da perda auditiva neurosensorial sendo crônico, melhor mesmo é a habituação. E eu expliquei que eu tenho um problema de olfato. Não foi agora com a Covid, não. Olha que interessante. Apareceu, eu percebi esse problema quando eu tive em 2015, quer dizer, há 6 anos atrás eu tive dengue. E eu passei bem mal assim com a dengue, não precisei ser internado nada, mas eu tive que ficar de licença. E depois da dengue curada, sarou, tive todos os sintomas, eu sarei, mas eu percebi com o tempo que o meu olfato estava muito fraco, que eu já não sentia mais o cheiro das coisas como antes. Hoje meu olfato é bem fraco. Eu quase que não sinto cheiros, por exemplo, cheiros ruins. Aí, um lado que podem dizer que é positivo, mas um dia estava aberto aqui o gás do meu apartamento aqui, eu nem tinha percebido, né? Então, se o cheiro é ruim, tem motivo, né? Eu acho que eu ficaria muito feliz em voltar a sentir cheiros ruins. E outros cheiros, como os de perfume e tal, tem que aproximar muito meu nariz para eu sentir. Ou se ele estiver bem, né? Bem forte. Apesar de não ruim, né? Que se isso, né? Será que isso não podia ter uma relação com minha perda auditiva também? Mas eu expliquei para ele que eu também sempre fui um roqueiro, um curtidor de rock, de ouvir sons altos no fone. Ele falou, realmente não é bom, mas ele não tá me parecendo que o seu problema é esse, porque você teve uma perda muito localizada, né? Só de um lado. Então ele fala que é difícil dizer realmente, poxa, eu teria que fazer uma autópsia e olhe lá se conseguiriam descobrir, né? E autópsia, lógico, só depois que eu morrer. Essa dúvida, quem sabe eu vá morrer com ela. O que afinal causou a minha perda auditiva, que acabou causando esse zumbido absurdo. Ele falou que pode eventualmente ter sido o vírus da dengue, mas é muito difícil, que ele mesmo nunca tinha ouvido falar. O que eu tenho que fazer agora é orar para que eu não perca a audição nesse ouvido, no direito, porque aí a coisa realmente vai ficar muito complicada. Então, e é muito interessante que a minha perda auditiva foi gradual, mas ela foi gradual meio como em socos, assim, né? Como uma escada, não foi suave, como uma escada, de repente caía. De repente caía. E essa perda que de repente caía, ela tá, então tá lá bem baixo, como vocês viram aí na audiometria. E ainda tenho que cair, né? Ela está severa, ela pode se tornar profunda. Eu vou ser sincero com vocês, eu até acredito que é bem possível que isso aconteça, que eu fique realmente surdo. Graças a Deus, surdo só de um ouvido. É como perder, quem sabe eu poderia perder um braço, uma perna, ou um rim, ou um pulmão, né? Ou um olho. Mas eu vejo pelo lado positivo, né? Eu acho que é menos grave perder um ouvido, né? Atrapalha. Quem ouve por um ouvido só, ouve muito mal de um ouvido, percebe que atrapalha, porque principalmente quando você está conversando com as pessoas, né, que você sempre tem que estar virando o ouvido para a pessoa tem que estar do seu lado, ou você acaba
tendendo a virar para ouvir melhor. E se você está numa festa, alguma coisa com barulho ambiente, aí fica bem mais complicado. Eu fui na fono que faz a regulagem do meu aparelho, né? Da onde eu comprei. E ela se assustou, falou que nunca tinha visto um caso assim, que ela falou que só uma vez viu um caso assim, que geralmente as pessoas têm uma perda e ela não é tão brusca assim, né? Em 3 anos eu fui de uma perda leve para uma perda severa, então ela só viu um caso. E o que ela me disse é que agora esse meu aparelho está no limite da capacidade dele. Que se eu perder mais um pouco, eu vou ter que trocar essa parte aqui, esse fiozinho aqui, que custa 10% do aparelho, que é o transmissor, né? Tem a ponta onde o som é mandado aqui, essa ponta ela manda os sons nos amplificados de acordo com a perda em cada frequência, cada faixa de frequência, e que caso eu perca mais ainda, eu tenho que trocar o aparelho inteiro. Então está no limite da capacidade do meu aparelho, né? Dessa forma. E eu até acredito que, como eu disse para vocês, vamos torcer para que não, mas eu acredito que é bem possível que eu fique realmente completamente surdo desse ouvido. A vida é assim, né? A vida é uma sucessão de perdas. Eu dou graças a Deus por ter 2 filhos maravilhosos, uma família equilibrada, de ter um bom emprego, de ter uma vida relativamente confortável. Então eu não posso, e faz parte inclusive da terapia, que a gente não deve praguejar. E não é questão de conformar, é questão de promover uma adaptação para si próprio. Entendeu? Por quê? Porque tem coisas a gente tem que aceitar, né? E aceitar é melhor. Eu já falei aqui em outros vídeos, né? A vida realmente é uma sucessão de perdas. A gente perde os pais, né? Depois começa a perder o vício da idade, né? A gente começa a perder cabelo. Quando ganha alguma coisa mais velha, a gente ganha rugas, ganha pneus. E a gente pode realmente ter um problema maior, que é, por exemplo, uma perda auditiva maior do que o normal. Para vocês terem uma ideia, a audição do meu ouvido esquerdo hoje tá a audição de uma pessoa de 90 anos de idade, enquanto que a audição do meu ouvido direito de uma pessoa de 50, eu tenho 58. Então tá mais ou menos dentro e a de esquerda totalmente fora. Mas se eu chegar aos 90 anos, né, e esse ouvido direito demorar para ficar até os 90 anos para ficar igual ao esquerdo, tá bom. Então, nesse meio caminho, eu vou aproveitar a vida da melhor forma possível, ouvindo os sons da vida, da natureza, e sendo feliz por não ter problemas mais graves que podem surgir com a idade. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Vamos encerrar aqui essa história. Eu não vou mais ficar, né? É muito chato, né? As coisas acontecem, a gente recebe o baque e tudo mais, fica bem triste, mas eu não vou ficar mais falando sobre esse problema meu de forma com uma esperança de que vai se resolver. Por isso que eu estou querendo encerrar, estou num novo patamar. É muito interessante que eu tenha, que parece que eu, que sou uma pessoa que resolvi contar minha história nos vídeos do YouTube, parece que a natureza chegou e falou, então vou dar para você
material para você poder falar. E esse material é justamente fazer você perder a sua audição e seu zumbido amplificar de uma forma absurda, para você ter mais condições de entender o problema e poder passar, explicar para as pessoas e mostrar como enfrentar. Eu estou bem impressionado com a minha força. Eu realmente não tive depressão, crises muito fortes. Eu estou down, né? Assim, eu estou numa fase meio down porque eu tenho que ainda assimilar tudo isso. Então eu fui no neurologista para outros problemas, né? Que eu tenho um problema no pescoço, uma dor no pescoço, essas coisas. Tem que fazer ressonância magnética, né? Que eu já fiz, não tinha dado uma N, mas é pequena. Mas é aquelas coisas, né? Para acompanhar isso, que não tem nada a ver com o ouvido. Ele conversando com ele, falando sobre esse problema também que eu estou enfrentando, ele achou realmente que seria melhor eu tomar um antidepressivo. Então eu estou tomando antidepressivo, um antidepressivo mais leve, que ajuda também eu ter um sono melhor, junto com o remédio para sono que eu tomo, né, que é o Zolpidem. Então estou tomando o Donarém, que é o cloridrato de trazodona, que para ajudar a passar essa fase, né? De uma forma mais fácil. Não fiquei desesperado, não, gente. Não deu uma depressão horrorosa, nada disso. Eu estou enfrentando muito bem, mas ele achou que eu poderia me fazer bem, né? E eu comecei a tomar uma semana e eu já sinto que tô melhor, tô dormindo melhor ainda. E isso que é muito importante, porque realmente quando eu acordo de manhã é bem difícil porque eu acordo ouvindo um barulho bem alto. Quando eu desligo o som branco que eu durmo ouvindo no meu tablet, eu percebo que é mais ainda como é alto, e aquilo realmente é um baque toda manhã que eu tenho que enfrentar. Mas vou passar tudo isso, tenho certeza. E então estamos encerrando aqui essa história, né? Realmente estou ficando surdo, definitivamente meu ouvido esquerdo ainda está doente e ainda está morrendo, vamos dizer assim, né? É muito forte falar isso, né? Mas é como se realmente eu tivesse sentindo uma parte de mim indo embora, né? Mas a vida tem isso. Mas vamos ver o lado bom, né? Ainda consigo ouvir muito bem com esse ouvido direito, né? O som dos pássaros, etc. Então vai dar tudo certo, né? Como eu falo sempre para vocês, com força, foco na habituação, fé e também, eu agora costumo dizer, paciência. É um exercício de paciência. Eu já tinha praticamente me habituado assim 80%, e agora tenho que voltar para trás para começar todo aquele trabalho, né? Seguindo os protocolos aí da habitação. Mas eu sei que mesmo assim eu vou me habituar. Sempre vou buscar, e só a busca, né? Esse caminho já está me fazendo aprender muito, está me deixando uma pessoa forte. E é o que eu quero passar para vocês. Fiquem fortes, gente. Fiquem fortes. Principalmente aqueles que só têm zumbido. Viu? Tenho certeza que o seu zumbido não é mais forte que o meu. Porque também a perda auditiva, ela faz amplificar, e eu estou numa perda muito grande. E a maioria das pessoas que tem zumbido não tem perda auditiva tão grande. Tem gente que nem tem perda auditiva. Então o zumbido realmente ele é também, o volume dele tem muito a ver também com a perda. Então a maioria não tem perda auditiva. Então vejam, para vocês tem que ser mais fácil, né? Não é fácil para ninguém, mas tem que ser mais fácil
para mim, por exemplo. E eu acho que se eu conseguir, se eu estou enfrentando isso com força, estou conseguindo, eu acho que você também vai conseguir, tenha certeza. Bom, gente, espero voltar a fazer com mais frequência os vídeos, tá? E a gente conversar sobre outros assuntos também que vocês podem colocar aí nos comentários. E podem comentar o que vocês quiserem, perguntar o que vocês quiserem. Eu me dispus a essa tarefa aqui de conversar com o pessoal que tem o mesmo problema que eu, para ajudar todo mundo a entender. Tá bom? Então lembre-se, quem não se inscreveu, se inscreve, aperta o sininho e dá um like. Tá bom, gente? Um abraço a todo mundo e até a próxima. Que seja breve.